No século XV, os navegadores de Portugal e da Espanha foram pioneiros nas viagens marítimas de longa distância feitas por europeus. Viajando pelo mundo, esses navegadores levaram consigo traços de sua cultura, como sua língua, religião, roupas e hábitos alimentares. Da mesma forma, os povos da África, América e Ásia também transmitiram suas culturas aos europeus. Essa relação entre povos de diversos continentes gerou encontros e conflitos que marcaram a Idade Moderna e estão presentes na atualidade. Financiados pelo Estado, os navegadores portugueses foram os primeiros a realizar viagens marítimas de longa distância no Oceano Atlântico nos tempos modernos. Segundo historiadores, o pioneirismo português foi impulsionado por aspectos como a experiência com navegações, a posição geográfica de Portugal, a sua centralização política e o interesse de diversos grupos sociais. Desde o século XIII, os portugueses participavam do comércio marítimo europeu, e Lisboa foi se transformando em um dos portos mais movimentados da Europa. Já a posição política de Portugal contava com acesso livre ao Atlântico, bons ventos e correntes marítimas favoráveis à navegação. Na época, Portugal já era um estado independente e unificado, com um governo capaz de financiar um projeto complexo e caro como a expansão marítima, e também o interesse de diversos grupos sociais. A expansão se tornou um projeto que despertou o interesse de comerciantes, nobres, membros da Igreja e trabalhadores de Portugal. A expansão era uma oportunidade para acumular riquezas, adquirir prestígio e difundir a fé católica. Durante a expansão, membros da Igreja Católica participaram ativamente da organização, do financiamento e da ação colonizadora. O interesse em difundir a fé católica poderia levar à conquista de novos fiéis no Novo Mundo. Diversas inovações técnicas contribuíram para o desenvolvimento das navegações feitas pelos europeus nos séculos XV e XVI. Eram inovações relacionadas principalmente aos tipos de embarcações e as formas para se orientar no mar, como, por exemplo, a caravela portuguesa, a cartografia, a bússola e o astrolábio, que possibilitaram aos grandes navegadores a conquista do Novo Mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram e saquearam Ceuta, que era um importante centro comercial dominado pelos muçulmanos no norte da África. Essa conquista é considerada o início da expansão marítima portuguesa. Os navegadores portugueses levaram mais de 80 anos para conquistar a costa da África. Durante esse processo, os portugueses criaram feitorias para o comércio de ouro, sal, ferro, marfim, tecidos, escravos e etc. O comércio de produtos e de seres humanos enriqueceu a burguesia e a coroa portuguesa, financiando a continuidade da expansão. Assim, realizava-se um grande objetivo: encontrar um novo caminho para o Oriente e romper com o monopólio comercial dos italianos. Em 1500, o governo português enviou uma esquadra à Índia com a intenção de estabelecer comércio com os povos do Oriente. No decorrer da viagem, os navios da esquadra de Cabral afastaram-se bastante da costa africana, indo em direção às terras americanas. Na tarde de 22 de abril de 1500, os marinheiros portugueses avistaram as terras do atual estado da Bahia, próximo a Porto Seguro. O lugar era povoado por indígenas e recebeu o nome de Vera Cruz. Porém, esse nome quase não foi usado. Durante anos, os europeus chamaram esse território de Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios ou Brasil. O nome Brasil começou a ser usado nas primeiras décadas do século XVI. Esse nome foi associado à árvore pau-brasil. Os comerciantes desse material foram chamados de brasileiros, mas essa expressão passou a designar, com o tempo, os colonos nascidos no Brasil. No final do século XV, o governo espanhol financiou o projeto de navegação do genovês Cristóvão Colombo. Esse navegador pretendia chegar às Índias percorrendo uma rota diferente da que foi usada pelos portugueses.
Em 12 de outubro de 1492, chegaram à terra que pensavam ser as Índias. Por isso chamaram seus habitantes de índios. Mas o lugar em que aportaram era uma ilha no Caribe, no Mar do Caribe, chamado pelos nativos de Guaianaim, e a qual os espanhóis deram o nome de São Salvador. Colombo retornou à Espanha e nos anos seguintes comandou mais 3 viagens pelo Atlântico, sempre acreditando que havia chegado à Índia. Morreu sem saber que chegara a outro continente. Somente com as viagens de outros navegadores, sobretudo do Florentino Américo Vespúcio, é que o engano foi esclarecido. O continente passou a ser chamado de América, em homenagem a esse navegador. Os governantes de Portugal e da Espanha quase entraram em conflito para assegurar a posse das novas terras. Por fim, assinaram um acordo na cidade espanhola de Tordesilhas, em 1494. Por esse acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, traçou-se uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste da linha pertenciam à Espanha, enquanto as terras a leste seriam de Portugal.